Glória a Deus, glória a Deus. Amado, eu estou assim, muito feliz, estou assim, muito entusiasmado com o que Deus está fazendo. Estava agora na minha sala conversando com o Falarino sobre as coisas novas e boas que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Quem pode dizer glória a Deus? Mas você sabe também que você não prestava, né? Sabia? A gente não prestava para Deus. Deus precisou fazer uma obra em nós, mas Deus continua fazendo uma obra em nós. Deus fez uma obra de salvação e continua fazendo esta obra de salvação em nós. Por isso que a Bíblia fala: desenvolvei a sua salvação, que nós chamamos de processo. Deus fez uma obra lá atrás na sua vida, vai fazer a obra na vida de algumas pessoas aqui hoje, e vai continuar fazendo essa obra para produzir em você frutos eternos. Amém, amado? A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 4, assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos deu vida com Cristo, quando você estava num processo contínuo de transgressão, você estava num processo contínuo de fazer coisas que desagradava a Deus. Quando nós ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Amém? Amado, misericórdia é o favor de Deus sobre nós. Misericórdia, amado, é Deus fazer algo por nós que nós não merecemos. É Deus agir de maneira favorável a nós sem nós merecermos. É Deus fazer uma coisa boa para nós sem nós merecermos. Quando nós precisamos de misericórdia, é porque na verdade precisávamos de fato de uma punição. Mas a misericórdia veio para nos livrar da punição. É a graça de Deus. Por quê? Porque nós estávamos mortos em transgressões. Nós vivíamos afastados de Deus. Muitas pessoas falam: eu amo a Deus, mas estavam vivendo afastado de Deus pela maneira que eles viviam. Pela maneira que vivíamos, estávamos afastados de Deus. Mas a graça de Deus nos alcançou, o amor de Deus nos abraçou, a sua misericórdia transbordou sobre nós, e nós fomos salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus te encontrou uma pessoa muito ruim, mas Deus transformou você. Quem pode aplaudir Jesus? Deus fez uma transformação na sua vida. E eu gosto de, às vezes, ilustrar esse processo de Deus, porque salvação, amado, tanto é um estado como um processo, entendeu? Eu estou salvo e continuo sendo salvo. Tanto é um estado, já sou salvo, mas continuo sendo salvo, é um processo. E eu gosto de exemplificar, de ilustrar, através de personagens da Bíblia, que nos mostra como isso acontece. A Bíblia fala de um homem chamado Manassés. Diz assim, que ele tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Foi o rei que mais reinou sobre Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Agora no verso 10 diz: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés,
colocaram-lhe um gancho no nariz e algema de bronze e o levaram para a Babilônia. E na sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos deuses dos teus antepassados. Amado, a ilustração da vida desse homem Manassés, um homem que fez coisas horríveis. Acho que ninguém aqui fez coisas tão horríveis como fez Manassés. Ninguém fez coisa que tão detestável para Deus, porque indignou Deus. As práticas que esse homem fez, levando toda a nação de Israel a se desviar dos caminhos do Senhor, adorando outros deuses, fazendo sacrifícios a outros deuses, fazendo coisas abomináveis a Deus, causou indignação a Deus. Acho que ninguém aqui fez coisas tão ruins como esse homem fez. No entanto, esse homem encontrou o caminho para alcançar o favor e a misericórdia de Deus. Encontrou o caminho de alcançar a sua salvação. E é extraordinário isso da parte de Deus, amado. Como Deus pega uma pessoa no fundo do poço, como Deus pega uma pessoa que fez coisas tão horríveis na vida. Talvez você esteja aqui nesta manhã pensando: pastor Paulo, eu já fiz coisa tão horrível na minha vida, que às vezes eu me sinto indigno de estar até na casa do Senhor. Às vezes eu olho para a Bíblia e me sinto totalmente indigno das promessas de Deus. Mas, amado, a graça de Deus e o favor de Deus é tão extraordinário que a pessoa que mais fez coisas erradas, o rei que mais praticou coisas erradas, foi justamente o rei que mais reinou sobre Israel. Isso mostra a graça e a misericórdia de Deus ao nosso favor. Deus olha para você, amado, Ele vê a obra do Filho dele, feito na cruz ao seu favor. Não tem uma coisa tão detestável que você fez ou praticou que o sangue de Jesus não possa cobrir. Você está entendendo? Então, esse texto, essa história desse rei, ele também nos mostra o caminho da renovação, o caminho de recomeçar. Deus sempre dá a nós a oportunidade de recomeçar. Deus sempre dá para você, amada, a oportunidade de fazer a coisa da maneira certa e colher os frutos de bênção da parte de Deus. Amém? Então, qual foi o caminho que Manassés trilhou para alcançar também o favor de Deus? A Bíblia diz assim: o que o Senhor, ele fez o que o Senhor reprova. Ele fez o que o Senhor reprova. Amado, você precisa reconhecer que precisa mudar e tomar uma decisão para isso. Todo mundo precisa reconhecer que precisa mudar. E o reconhecimento de uma mudança também vem com o reconhecimento de que fez algo que não devia ter feito. Quando eu reconheço que eu preciso mudar, é porque eu reconheço que fiz algo que eu não devia ter feito, ou estou fazendo algo que eu não devia estar fazendo. Então eu preciso mudar. Chegou uma hora na vida desse homem que ele reconheceu que precisava mudar, ou seja, fazer uma escolha. Eu preciso tomar uma decisão. Amado, às vezes as pessoas pensam que a vida dela vai mudar como se fosse uma varinha de mágica. E não é assim, amado. Toda mudança passa primeiramente por uma decisão, por uma escolha que você faz. Você primeiramente precisa decidir. E Deus sempre, Ele dá ao homem, mostra ao homem o caminho das escolhas que ele precisa fazer. No capítulo 30 do livro de Deuteronômio, Deus fala sobre isso. Deus fala sobre o caminho da vida e o caminho da morte. Ele fala: eis que coloco diante de vocês a vida, para que vocês escolham a vida e não a morte, para que vocês escolham a bênção e não a maldição.
Se vocês escolherem a vida, se vocês escolherem a bênção, eu estarei com vocês, abençoando vocês, guardando vocês. Mas se vocês escolherem a morte, a maldição alcançará vocês. Diante de nós, Deus coloca: você quer mudar? Faça uma escolha. Eu decidi mudar. Você tem que decidir mudar. Você tem que decidir sair do caminho de morte e para o caminho de vida. Você tem que decidir sair da maldição para a bênção. Você está entendendo, gente? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim, lá no capítulo 6 do livro de Romanos é um livro sensacional. Ele diz assim: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça os seus desejos. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se, escolha, decisão. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amado, quando eu escolho o caminho de Deus, quando eu reconheço que eu preciso tomar uma decisão por Jesus Cristo e trazer Jesus para a minha vida, quando eu reconheço que eu preciso mudar, e a única forma de eu mudar é entregando minha vida para Jesus Cristo e de fato andando com Jesus, a maldição da lei não me alcança, porque a lei era maldita. Na verdade, a aplicação da punição da lei era maldita, ou não é? Você fura um sinal de trânsito, ou você passa dos 60 por hora na pista que fala que tem que andar para 60 por hora, é lei. Daí a 15 dias chega a maldição dela na sua casa. Você está entendendo? Chega a maldição, que é o resultado da lei, a punição da lei. Por isso que o autor do Gálatas fala que Jesus fez-se maldição em nosso lugar, morrendo na cruz do madeiro, porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus atrás toda a maldição, ou seja, toda a punição que era contra mim, por causa da graça, da misericórdia de Deus, ao meu favor, ela é anulada. Deus quebra a maldição da lei. Sabe aquela mulher que foi levada para Jesus, que foi pega em adultério? Os da lei, os fariseus, exigindo a aplicação da lei, e eles estavam certos, dizendo: a lei manda apedrejá-la, porque ela foi pega em flagrante adultério. O que dizes tu, Jesus? Aplica-se a lei ou não? Aí Jesus fala assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, se vocês querem aplicar a lei nela, aplique primeiramente em vocês. Todos foram embora. Ficou quem? Jesus. Jesus tinha pecado? Não. Ele poderia aplicar a lei, mas ele se faz lei em nosso lugar na cruz do Calvário, e diz para a mulher: nem tão pouco eu te condeno, vai-te em paz. Quem pode dizer glória a Deus? Mas o que Jesus fala para a mulher depois? Escolha, decisão. O que ele fala? Não peques mais. Escolha. Ele morre na cruz por você, para que você tenha direito de fazer uma boa escolha. Vida e não morte, bênção e não maldição. Então a primeira coisa é essa: se você quer mudar, faça a decisão certa. Você pode aplaudir Jesus?
A segunda coisa que nós aprendemos com Manassés: aprenda a ouvir Deus. Amado, humildade para ouvir pode evitar sofrimento na sua vida. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Não lhe deram atenção. Como é difícil as pessoas reconhecerem que precisam mudar. Deus fala e às vezes a pessoa não presta atenção. E por não prestar atenção na advertência da palavra de Deus, na orientação da palavra de Deus, vem um sofrimento. Às vezes pessoas sofrem porque não prestaram atenção antes. Prestar atenção antes evita você de certo sofrimento na sua vida. No entanto, o sofrimento, porque a Bíblia diz ali depois que Deus permitiu, por isso Deus enviou contra eles, olha só, Deus enviou contra eles o comandante do exército do rei da Síria. Amado, isso aí chama-se misericórdia de Deus. Isso aí é o amor de Deus, porque Deus permitiu. Na verdade não foi Deus falar assim: vá lá comandante da Síria, ataque eles. Não, é porque, amado, quando você está andando em caminhos que não agradam a Deus, lembre-se bem, Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está debaixo da sombra do Onipotente, ou seja, você está debaixo da mão protetora de Deus. O povo de Israel andava no deserto, a nuvem de dia cobria eles, à noite uma coluna de fogo protegia eles, a proteção de Deus era contínua com o povo. Mas, amado, basta Deus afastar a mão. Muitas vezes não é Deus que enviou, é Deus que tirou a mão. Às vezes Deus só te tirar a mão, amado, você fica sujeito ao sofrimento. E Deus permite isso por quê? Por que, pastor, Deus permite? Por que às vezes Deus tira a mão? Porque Deus te ama tanto, amado, porque se Ele permitir no caminho errado que você continua, você vai ter um desespero eterno, um prejuízo eterno. Então Deus prefere um momentâneo sofrimento agora, para produzir você frutos eternos, do que Ele permitir você ficar no erro e ficar distante dEle na eternidade. Você está entendendo? Às vezes o sofrimento que algumas pessoas passam, nada mais é do que a manifestação do amor e da misericórdia de Deus, dando a você a oportunidade de mudar. Sabe, amado, disciplina de Deus, muitas vezes, ela não é vista com bons olhos por nós, mas é a disciplina de Deus que salva você. É a disciplina de Deus que evita você permanecer no erro, que vai afastar você eternamente de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, diz assim, 3:12: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Quantos pais e mães nós temos aqui hoje? Você deseja bem para o seu filho? Ou se você ainda não tem filho, não vai desejar bem para o seu filho? Se você deseja bem para o seu filho, você vai disciplinar. Nós precisamos entender disciplina. E a disciplina nunca no momento parece boa, como está em Hebreus, olha lá. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. E não é mesmo, amado. No momento não é alegria, não, é choro. Eu lembro muito bem da dona Tuquinha, desse tamanho. Minha mãe está com 87 anos agora, desse tamanhozinho. Eu nunca vi tanta força naquele um toquinho daquele. Parece um Golias encolhido. Eu lembro da dona Tuquinha me disciplinando. Eu nadava no rio Paraíba, lá em Barra Mansa, no Rio, perigoso.
E sempre tem um fofoqueiro, né? Tuquinha, o Paulinho está nadando no Paraíba. Minha mãe mandava ir para o banheiro. Hoje, as irmãs têm, né, a chinela teleguiada, né? Lança a chinela, parece que é um drone, vai atrás do cara, onde ele está. Mas antes não era, minha mãe não tinha chinela, não. Minha mãe parecia um Zorro com um chicote na mão. Era um fio de ferro sem passar. Eu entrava no banheiro. Ela tira a roupa, ela tirava a roupa. Mãe, o que você vai fazer? Eu era maior que ela, bicho, já era grande. O que você vai fazer, mãe? Você vai ver o que eu vou te fazer. Schlepp. E eu falava, mãe, eu vou morrer. Ela fala, morre, mas morre na minha mão. Volta lá, Hebreus, querido. A disciplina no momento não mas sim tristeza. Agora, mais tarde, fala comigo, mais tarde. É esse o problema. Nós não pensamos no mais tarde. A gente só pensa no momento. Não é verdade ou não é? Tem muitos pais hoje, eu quero ajudar essa geração muito. Preciso instruir essa geração nova. Tem muitos pais hoje que dá tudo para o filho que ele quer, achando que assim vai fazer o filho feliz. Você que dá tudo que seu filho quer, achando que você vai fazer ele feliz, você está enganando seu filho. Porque ele vai crescer achando que para ser feliz tem que ter tudo o que quer. E nem sempre tem tudo o que quer. Ser feliz não é ter tudo o que quer. Ser feliz é ter contente com aquilo que tem. Ser feliz é ter contentamento com aquilo que tem. Eu fui uma criança muito feliz. Eu não tinha tudo o que eu queria. Eu tinha que improvisar meus brinquedos. O meu carrinho, meu caminhãozinho era feito de lata de sardinha. Meus hominhos de brincar de soldadinho era tampa de pasta de dente. Mas como eu era feliz, porque eu era contente com aquilo que eu tinha. Contentamento é o segredo da felicidade. Disciplina vai colocar o seu filho a viver uma vida de contentamento. Você está entendendo? Olha lá. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Se ama, disciplina. Se Deus permite você passar por uma situação difícil na vida, é porque Deus não está preocupado com a sua felicidade agora. Deus está preocupado com a sua felicidade eterna. Você pode aplaudir Jesus? Terceira coisa, o poder do arrependimento genuíno produz mudança de atitude e reverte a situação. Olha só, em angústia, amado, quando Deus produz em você uma angústia, pode ficar de certeza, depois, se é Deus que está produzindo essa angústia, se você não está angustiado, depressivo por causa das circunstâncias da vida, mas se Deus está produzindo em você uma angústia, isso vai ter um resultado tremendo na sua vida. Em angústia ele buscou o favor do Senhor. Esse Manassés, esse terrível homem, esse homem detestável, esse homem que fez coisas abomináveis a Deus, um dia na vida dele, amado, ele caiu em si. Um dia na vida dele tomou uma decisão. Um dia ele reconheceu o erro que ele praticava e se humilhou-se muito diante de Deus, o Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Pode aplaudir Jesus? Deixa eu falar algo extraordinário para você, amado. O arrependimento genuíno te traz de volta para o lugar e a posição que Deus quer que você esteja.
O arrependimento genuíno produz em você uma mudança de vida que vai agradar a Deus e não a você. O arrependimento produz em você o reconhecimento de que Deus está no controle da sua vida e que você precisa confiar nele e descansar nele. O arrependimento reverte a situação e coloca você numa posição de bênção. Arrependimento. E a Bíblia diz que Jesus veio para os arrependidos, para aqueles que arrependimento é reconhecer o seu estado de necessidade. Arrependimento é você reconhecer a sua situação e sabe que precisa de misericórdia da parte de Deus. Aí Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico. Enquanto a pessoa acha que ela está bem, Jesus está só assim, ó. Tá bom, vamos ver onde vai dar. Deixa os assírios chegar para você ver. Daqui a pouco o gancho está no seu nariz. Aí eu vou ver. Não são os que têm saúde, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os. Versículo. E eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quem pode dizer glória a Deus? É o caminho, querido. É o caminho. Arrependimento é o caminho. E amado, é tão lindo a conclusão. Essa eu vou terminar agora. Está vendo falar lindo? De novo, hein? Eu vou terminar agora. Eu estou gostando disso, viu? Diz assim: depois disso, olha o que diz a Bíblia. Depois disso o que, amado? Depois desse caminho de reconhecer que precisa mudar, depois desse caminho de arrependimento genuíno, depois dessa mudança de atitude, depois disso, sempre vem um depois disso, esse advérbio propõe uma mudança, propõe que algo vai mudar. Depois disso ele reconstruiu e aumentou a altura do muro da cidade de Davi, e fez um monte de coisa. E diz: Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído no templo de Jerusalém, jogou fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifício de comunhão e oferta de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Depois disso é que a vida de Manassés valeu a pena. Foi depois disso que ele se tornou o rei que mais reinou sobre Israel. Sabe por quê, amado? Sempre tem um depois disso na sua vida. Deus dá em você uma oportunidade de recomeçar. Deus sempre vai dar para você a oportunidade de reconstruir. Deus sempre vai dar para você a oportunidade de começar de novo, com as bases certas, as bases bíblicas na sua vida, com uma atitude certa no seu coração. Deus não está olhando para o seu passado, Deus está projetando o seu futuro, mas Ele projeta o seu futuro a partir da decisão que você toma no seu agora. Deus quer fazer algo extraordinário em você e através de você. Deus quer construir por meio de você algo extraordinário na sua casa e na sua família, mas você precisa reconhecer o caminho de Deus, o caminho da graça e da misericórdia do Senhor, e entregar-se totalmente a Ele. Uau!